Gratidão, mensagem da nossa egrégora. Consciência pura. Alcançar o estado de consciência pura exige o compromisso com suas almas. Não neguem os chamados e não adiem mais os passos que estão sendo orientados. Instrutores e mentores de luz acompanham a jornada das almas, mas não podem fazer o processo, apenas orientar e apoiar. O livre-arbítrio existe para que cada alma possa progredir, aprendendo diversas lições. Ao aprender, progride e se eleva para um nível mais amplo. Criem espaços cada vez maiores em seu interior, pois diante do caos estarão polarizados na consciência silenciosa, no espaço da criação, onde o ruído do mundo não encontra ressonância. Orem, meditem, foquem sua atenção no seu mundo interno, para nutrirem suas almas com a energia que molda a realidade. A mente humana coletiva passa por profunda transmutação e isso tende a trazer confusão e ruído. Lembrem-se sempre, vocês são almas em transição e permitam que o núcleo superior guie seus passos nessa jornada transitória. Pratiquem o silêncio e a atenção diários. Gratidão. Consciência pura. Então, alcançarmos esse nível exige de nós o silêncio, exige de nós a atenção, exige de nós estarmos conectados ao nosso eu superior, ou nosso mundo interno, o nosso ser interno, para que a gente consiga perceber o movimento da nossa alma, da nossa consciência e não da nossa mente. Então, esse momento estão acontecendo, muitas coisas estão acontecendo, mas essas coisas que estão acontecendo são no nível da mente humana e não no nível da consciência. Então, o ponto das pessoas que percebem o caos, sentem, muitas delas é porque estão na mente ainda, então estão polarizadas na mente, estão observando as coisas físicas, as coisas, as circunstâncias, os fatos, as notícias e tudo mais. Então, o movimento é a gente se manter na consciência, ou seja, a gente estar naquele núcleo interno, nesse espaço onde não existe mente, é a não mente, que a gente diz, é um movimento que a gente vai fazendo através da meditação, no caso da nossa prática diária. Então, a meditação faz com que a gente entre na nossa consciência, no nosso núcleo interno, e a mente vai ficando cada vez mais livre. Então, a gente transcende a mente quando entra nesse estado mais profundo, através de meditação. Então, a pessoa diz que sente, que ela sente os movimentos do mundo, os movimentos de tudo que está acontecendo, mas está praticando meditação. Então, o que acontece, Quando a gente começa a praticar, existem vários níveis nossos. Então, quando a gente começa a praticar meditação e a gente não está acostumado a fazer silêncio, a gente está começando a silenciar o nosso corpo físico, começando a silenciar os nossos movimentos, os movimentos da mente, as nossas emoções. Então, tudo que está lá dentro de nós, que a gente não tinha contato. Por que a gente não tinha contato? Porque a gente estava vivendo para fora. Então, a gente está indo fora, e está se entrando no ruído do mundo e fazendo parte do ruído do mundo. Então, não percebe nenhum ruído mais, de tanto ruído. Quando a gente para tudo e começa assim a trabalhar, começa a fazer silêncio, aquilo que está dentro de nós, aquele ruído que existia, que existe dentro de nós, ele tende a aumentar. Por quê? Porque aquilo que está inconsciente, nós vamos nos tornar consciente
conscientes do movimento da nossa mente, conscientes dos movimentos das emoções, consciente do movimento do corpo. Né? Então você vê muitas vezes uma pessoa que é completamente inquieta. Por quê? Porque ela está na mente. Então ela não pode ficar sem fazer nada. Ela sempre acha que tem que fazer alguma coisa, porque se ela não está fazendo, ela não está fazendo. E esse é o grande problema da humanidade. Por quê? Porque não precisamos ficar fazendo coisas para achar que somos produtivos. Então, essa pessoa sente os movimentos porque está entrando num nível de silêncio maior que não estava acostumada. E quando você para, né, você está começando a organizar a mente, vem o movimento das emoções. Então, para a gente orquestrar os corpos, mental, emocional e físico, e alinhar tudo, e todos eles entrarem, né, no estado de consciência, consciente, para que nos tornamos conscientes desses corpos, temos que praticar a presença, os movimentos que vão acontecendo durante a meditação, de deslocamento energético, de polarização que vai saindo da mente, né? Porque a gente entra em meditação justamente para não ter a mente lá, né? E tudo isso, então, os ruídos aumentam, porque internamente a gente começa a escutar aquilo mesmo que a gente fazia na mente, os nossos próprios ruídos. Então, o contato é com nós mesmos. E aí nos tornamos conscientes do ruído, nos tornamos conscientes dos pensamentos. Por que eu estou pensando isso? E aí começamos o processo todo, onde começamos a descobrir que muitos dos ruídos, então muitos dos ruídos que essa pessoa está escutando, não são dela, são da mente coletiva, porque ela está numa camada ainda que não perfurou, como a gente diz, não transcendeu a mente, a psique humana, esses estados psicológicos. Então, os estados psicológicos são estados da personalidade, não são os estados, como diz essa mensagem, consciência pura. É aí onde nós temos que chegar, a consciência. Antes da forma, antes da psique, antes do estado emocional perturbado, porque isso não deu certo, antes do eu gosto disso, não gosto daquilo. É um estágio anterior. Nós estamos voltando ao ponto zero, nós estamos voltando à vibração da nossa essência, aonde não tem ruído, onde tudo é puro, onde a tela, né, onde está tudo tranquilo, onde o céu ali, como mostra aqui também, aqui não dá para ver muito bem, mas o céu está completamente azul. Está completamente azul e não tem nuvens. O que significa isso? Não tem nuvens. Ele está puro, ele está numa energia pura, ou seja, numa energia integrada, onde não existe ruído, não existe a necessidade de pensar, não existe a necessidade de ficar agindo, de ficar correndo pelo mundo, não existe a necessidade de fazer. É o silêncio, é a paz, é a calma. E o que a gente tem que fazer quando começa a tocar esses estados? Sair correndo? Não. Sair correndo por ruído de novo? Não. É se manter ali. É ir internalizando esses estados. Porque a energia do eu superior está descendo. A consciência, o ser está se tornando consciente, está despertando, está relembrando, está acordando. Então é aí que a gente começa a melhorar o nosso estado, né, psicológico. Então, existe, né, o estado psicológico, mas não vivemos mais lá. Quando a gente transcende essa mente. Então, existe um tempo para cada ser, é um tempo diferente. O tempo que a gente diz é o tempo da energia trabalhar esses
movimentos, porque vai depender do que depende, né? Porque para algumas pessoas é mais rápido, para outras demora mais, para algumas são mais de 10 anos praticando, por conta do ego, da qualidade desse ego. O que é essa qualidade do ego, né? É o quanto de experiências a gente teve nas nossas vidas e a qualidade das experiências. Então, vamos imaginar uma pessoa que teve 10 relacionamentos, todos catastróficos, terríveis. Então, ela tem cristalizado nela uma série de emoções densas, uma série de negatividades, de pessimismo, de um monte de coisa. E nesses relacionamentos, quando ela foi saindo de um para outro, ela não teve aprendizados, não modificou essa energia. Ela foi repetindo. Então, a experiência, a qualidade desse ego, não criticando, né, mas colocando para a gente entender o que é uma energia densa. É uma energia onde a pessoa não transcendeu negativismo, pessimismo, falta de amor próprio, não transcendeu essas energias de desperdiçar o seu próprio, se desperdiçar, né? Se considerar inferior aos outros. Então essas energias, elas vão sendo cristalizadas na experiência, no ego. Então a personalidade é completamente negativa, uma personalidade que acha que não sirve para nada, não vou encontrar outro relacionamento, etc. Então é a personalidade da vítima. Então, essa qualidade de ego, para transcender esse ego, para chegar no nível de estar consciente da consciência pura, ou seja, como é que eu chego no nível de consciência pura, como é que eu transcendo essa mente, esse corpo emocional cheio de cristalizações. Vai demandar mais esforço, mais energia, mais tempo, mais vontade, mais perseverança, mais tudo. Ao passo que um ego que passou por experiências difíceis, sim, mas ele transcendeu aquilo, ele aprendeu com aquilo, ele curou as coisas, ele se autocurou, ele foi fazendo, ele encontrou outro relacionamento melhor, ele foi progredindo. Então, esse ego tem uma qualidade vibracional, a partir das experiências, mais saudáveis e mais fácil de transcender. Então, a transcendência, a entrega do ego, a gente entregar esse ego, essa personalidade, para o nosso núcleo mais elevado, para a nossa alma, é mais simples ou mais difícil em função de quanta qualidade, né, vibracional e quanta complicação tem aí nas experiências de cada um. Então, para a gente alcançar esse espaço interno, que nesse espaço interno já não existe mais o ego, nem com experiência boa, nem ruim, mas é já um ego, uma personalidade integrada à alma, que entregou essas experiências porque elas são a base, né? A gente precisa das experiências, a gente não está jogando fora. Nós aprendemos com as experiências, então a entrega dessa personalidade à alma, para a gente chegar nesse nível, aonde a mente, entendemos que não somos a mente, entendemos que não somos as emoções, entendemos que o avatar é somente um instrumento para a experiência da alma, da consciência. Para a gente chegar nisso, nesse ponto, temos que fazer esse processo, passar por esses ruídos, compreendermos a nós mesmos. Então, para chegarmos nessa consciência pura, não podemos delegar o processo. Então, os instrutores, os mentores que nos acompanham, que nos orientam, eles vão colocando todo tipo de orientação. Então, o próprio eu superior, né, o nosso eu superior, ele não faz a gente ficar refletindo, ele não faz a gente ficar naquele nível que a gente imagina de espiritualidade, falsa espiritualidade, né? Ou seja, aquela que a gente fica divagando. Ai, mas será que é isso? Será que é aquilo? Essas reflexões, esse devagar e devagar nos dois sentidos, né? Ficar vagando com a mente. E isso é a mente, gente. Não é a consciência, não é o instrutor.
não é a mentoria, não é o eu superior. O eu superior, ele traduz e traz para nós a experiência, a expressão daquilo que a gente precisa, a orientação direta. Então, toda vez que uma pessoa está refletindo, ela está na mente. Nós não temos que refletir nada, nós temos que aceitar a orientação direta. Por quê? Porque não há mais tempo. O que é isso, não há mais tempo, né? Então, muitos instrutores já colocam o tempo todo, não tem mais tempo. Não tem mais tempo para ficar divagando. Não tem mais tempo para ficar em debates, aqueles, né, debates onde as pessoas vão ficar explicando ou contando histórias, porque tudo isso vem da mente. O processo de reintegração, de voltar para casa, ele é simples. Ele é simples e direto, só precisa da nossa ação de entrega desse ego. Se ele começa a refletir, o eu superior sai de cena, porque o eu superior não precisa refletir, ele não quer que a gente fique refletindo sobre nada. Não, mas será que é assim? Será que é bom isso? Será que é bom aquilo? Não, o eu superior orienta e traz uma orientação direta. Então, toda vez que a ordem é superior, é uma orientação direta, onde nós vamos expressar no mundo quem somos. Então, o eu superior expressa, através de nós, a orientação. Ele não faz a gente ficar confuso. Então, confusão, ruído, é a mente. Clareza, a direção, orientação, é o eu superior. É simplesmente direto, ele dá um toque, ele te mostra. Você saiu de casa, ele te mostrou um sinal, apenas um sinal, você já entendeu. Um símbolo, você entendeu. Agora, como você vai entender essa linguagem? Porque essa é a linguagem do eu superior. Somente se você estiver polarizado, ou seja, sua energia está em contato com a alma, com a consciência, e não na mente. Porque se você está na mente, você vai discutir com o eu superior. E aí não entra em ressonância com a informação, não há comunicação. Por isso que agora, né, esse processo, estamos nessa fase crítica da transição, que justamente a comunicação com cada ser não vem mais de algo externo. Então, não tem cursos que vão fornecer as informações. O que tem são seres que estão transmitindo informações que vêm da consciência maior, a consciência cósmica, porque estão fazendo o processo. Então, estão recebendo informações e apoiando outros seres para despertarem, para se reconectarem, para fazerem o seu próprio caminho de volta. Então, aí a informação está vindo do núcleo do instrutor, né? Do eu superior de um para o eu superior do outro. Então, aí a comunicação flui diretamente. Então, você encontra a pessoa falou 2 palavras e falei 2 palavras. Foram suficientes, porque veio dela, do eu superior, e do meu eu superior. Acabou a comunicação. Não precisa refletir, não precisa nada, não precisa nem falar. Então, esse é o nível de comunicação na 5ª dimensão. A telepatia é a transmissão que vai acontecer para muitos seres que já estão, né, despertando as faculdades superiores, para outros que ainda não estão, a instrução, a fala, a comunicação, mas a comunicação que vem de dentro, a comunicação que vem da alma, a comunicação consciente. Então, o ser percebe através do superior o que o outro ser precisa de orientação. E assim as comunicações vão acontecendo diretamente de núcleos internos e não de personalidade. Ninguém vai sentar lá para debater. Será que a transição está acontecendo? Não existe esse nível de conversa. Então, esse nível sempre é o ruído da mente, que é
um grande desafio. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a darem opiniões sobre as coisas. Isso é o orgulho, né? O ego. O ego acha que sabe tudo. Chega num movimento desse, a gente começa a praticar e chega no momento da transcendência da mente, né, e falando por experiência própria, a gente não sei nada. Mas quanta besteira. Pois é, você pensava tudo isso, tinha que fazer tudo isso, todas as etapas, não tem nada disso. O que é isso? Isso vinha da mente. Né? Então a mente tende a se sentir orgulhosa com todas aquelas coisas. No momento em que a gente tem que entregar isso, vai ter que entregar, a gente se torna humilde porque nós estamos completamente sem forças. Então, o que acontece com essa humanidade que está sendo transmutada, como diz a mensagem? Nesse momento está sendo transmutado toda essa mente, todo esse ego, toda essa camada final, né? Essa camada, essa crosta que foi criada, imaginando que o ser é um ser mental, que tudo ele tem que fazer com a mente, que ele constrói as casas com a mente, que ele constrói a vida, que precisa trabalhar com a mente, que precisa comer com a mente, que precisa ir num parque com a mente, né? E tudo ele precisa falar, olha a árvore, olha isso, olha aquilo. Então, essa mente está sendo destroçada, vamos chamar assim, pela energia superior. Por quê? Porque não tem espaço, a gente não tem como a gente manter essa mente numa quinta dimensão. Então, a purificação, como diz a mensagem, os chamados, não adie os chamados da alma. Porque a alma vai chamando, ponto a ponto, etapa por etapa, para que vá sendo feita a purificação com calma. Então, vai transcendendo um nível, vai ajustando o outro, vai entendendo o outro, até chegar num ponto onde as coisas vão se unindo, até chegar num ponto da transcendência da mente coletiva. Então, quando cada um já foi fazendo individualmente seu processo, chega o momento do coletivo. Agora, se a pessoa adiou o seu processo porque acha que não precisa, que aquilo não é com ela, então vai unir o processo individual com o coletivo. Então a coisa fica mais conturbada, mais ruído, mais caos. Mas isso depende, obviamente, de atender, né, dos seres que atenderam ao chamado que estão fazendo, porque não existe, no nível evolutivo, a mente lógica, vida lá. Ninguém vai viver analisando a vida. Você vai viver a vida. Você não vai analisar a vida, você vai viver a vida. A partir da consciência. Consciente da vida. Eu estou consciente da vida. Então eu vou viver num núcleo de amor, de alegria, de paz, de plenitude, em estados de consciência desse núcleo interno, dessa alma que veio fazer a sua jornada. Então aí a gente entra, aí transcendemos a mente e aí estamos num outro nível de consciência, num outro nível vibratório, e aí sim estamos na frequência de quinta dimensão. Então a consciência para a gente alcançar, né? A gente fala alcançar por quê? Porque a energia precisa se elevar, precisa subir, precisa estar presente em todos os chakras superiores, incluindo o coronário, que é a comunicação cósmica. Então, enquanto essa energia não sobe e não faz o seu trabalho nos núcleos superiores, a mente continua dando as suas opiniões. Quando essa mente já é purificada e trabalhada, as opiniões se dissolvem, as opiniões deixam de existir, assim como os pensamentos. Então, o excesso de pensamentos tem que pensar. Uma pessoa fala, vou jantar, por exemplo. E ela precisa pensar um monte de coisas. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Porque ela está vivendo um processo mental. Agora, se você está consciente,
Você não precisa pensar, porque a consciência, o seu eu superior, te conduz para aquilo que você precisa ingerir, né? Então, é mais ou menos, é como se a gente tivesse, e a gente entrega também todos os processos do nosso cotidiano para que eles se tornem simples. Por isso que a vida, a gente fala, a vida é simples. Quem complica? Quem complica é a mente. Porque a mente quer ter o controle sobre as coisas. E a mente não tem controle. Então, no momento em que essa mente humana é purificada globalmente, não tem como o ser não se entregar. Porque é a única coisa que ele precisa fazer, entregar essa mente, essa personalidade, esse ruído todo, para ser transmutado pela mente superior, pelo núcleo superior que vai organizá-la, purificá-la e vai manter lá aquilo que é necessário para a próxima fase. Então, a consciência é o que comanda o ser, é o comando, né? Então, enquanto a gente não compreender isso, esses ruídos vão acontecendo. Quando começa a pessoa a falar, mas ela está fazendo, o ruído acontece porque ela está se elevando, está silenciando e está escutando mais o ruído que ela mesma fazia. Mas chega num momento, num ponto, em que esse ruído é reduzido, porque ela tomou consciência do ruído. Então, quando eu percebo, nossa, para que todos os pensamentos? Eu mesma dissolvo os pensamentos com a observação, com a atenção plena, com o descobrir o que tinha lá dentro de mim. E isso muda de vibração. Então, muda de nível. E aí você vê que não precisa, né? Como os nossos irmãos estelares, não precisa pensar, né? Então, pensando, você fala para pensar o quê, né? Não tem nada para pensar. Então, nesse nível, os nossos irmãos não tem nada para pensar. É a ação do eu superior que mostra para gente o que precisa ser feito e nós aqui simplesmente executamos. Então, executamos a ação a partir do nosso núcleo interno e não mais da lógica, da análise, do ruído, da opinião, porque tudo isso, tudo que faz barulho no mundo é involutivo. Então é importante a gente ter isso na nossa percepção. Aquilo que é evolutivo não faz barulho. O que é involutivo faz barulho. Quanto mais superficial uma pessoa, mais barulhenta ela é. Quanto mais silenciosa, mais evoluída. Não estamos criticando, né, quem é evoluído e quem não é. Mas o nível de consciência que a pessoa está polarizada. Porque isso mostra o nível evolutivo, né? Então, o nível que nós estamos polarizados vai demonstrar na nossa vida externa o nosso nível de silêncio ou o nosso nível de ruído. Ruído significa que estamos no nível vibratório baixo. Então, estamos em debate interno e externamente o ruído está saindo para o mundo. Quando nos organizamos internamente, a consciência ela vai reunir tudo e vai organizar. A mente separa tudo e cria barreiras, cria barulho. A consciência une e traz clareza e silêncio e ação direta. Então, muitas vezes a pessoa faz uma ação, a outra nem viu, a outra está no ruído. Nem viu, nem sentiu, nem escutou, porque está vivendo do ruído interno. Então, é outro nível, né, de atuação do ser no mundo. E é esse nível que nós precisamos ter mais e mais pessoas atuando. No nível da consciência, no nível da evolução, no nível da elevação da energia. Quando a gente tiver, né, essa egrégora se ampliar ainda mais pessoas participando de meditação, de entrar em estados mais elevados, tudo rapidamente fora muda.
O que acontece é que a humanidade não tem domínio da mente, não desenvolveu o autodomínio. Então ela acredita que pode fazer barulho à vontade e não está percebendo o que está acontecendo num planeta em transição. Então esse barulho, esse ruído, esse caos vão ser sentidos mais por aqueles que estão na mente. Aqueles que estão em processo interno, eles podem até escutar o ruído, mas já estão polarizando a sua energia no nível da alma. Então aí está seguro o processo, porque não vão participar daquele caos porque já transcenderam de alguma maneira, né? Mesmo que sintam os embates, porque existe uma mente coletiva, existe uma mente única. Então vamos nos manter na quietude interna, praticando o silêncio, fazendo essas práticas, como diz a mensagem, diariamente. Então não é um dia sim, dia não. Esse momento a gente exige que a gente faça uma prática diária, para equalizarmos essas frequências, trazermos essas novas vibrações, essas novas frequências para a nossa realidade física, porque é através dela, da nossa realidade física, que a gente vai manifestar e que a gente vai mudar o que está ao redor diante de eventos que possam acontecer. Então nós vamos precisar da nossa fisicalidade, da nossa mente dominada, autodomínio, autoconfiança, amor próprio, coragem. A gente vai ter que ter isso muito bem afinado, porque as energias precisam estar em ordem para a gente conseguir transitar nesse mundo, mesmo que ele ainda esteja, né, com todas essas oscilações, todos esses desvios, mas nós que estamos nesse processo temos que nos manter perseverantes. Gratidão.